Glória a Deus, aleluia. Como é bom termos essa certeza de que Ele está em nosso meio, amém? Foi por isso que nós viemos aqui nessa noite, para adorá-lo. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com a igreja sobre algo que o Senhor fez poderoso ontem aqui na Semear. Aleluia. Nós marcamos o nosso primeiro Acampa Dentro de 2014. Estivemos aqui ontem, das 7h30 da manhã até as 8 horas, né? Às 20 horas. Jovens e adolescentes dentro da igreja o dia inteiro. O dia inteiro ouvindo palavra. Aleluia. Não era porque às vezes eu vou em alguns eventos, dia com Deus, e aí tem muita coisa, muito louvor, muitas oportunidades, né? Então o tempo passa rápido e poucas palavras. E ontem aqui o check-up, né? Foi o tema do nosso Acampa Dentro. Palavras que tratam caráter, palavras que servem de conserto para as nossas vidas. E isso para jovens passarem o dia inteiro recebendo palavras assim, irmãos, tem que haver algo sobrenatural. Ninguém foi embora, aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão fiel, Ele é tão maravilhoso. Porque enquanto os jovens estavam aqui, havia um relógio de oração. No mínimo 3 pessoas, de 1 em 1 hora. Algo tremendo, nós tivemos oração o dia inteiro. Amém? E o Senhor estava falando que derramaria uma glória como Ele nunca tinha derramado nesse lugar. Glória. Irmãos, e foi muito tremendo o que o Senhor fez aqui. Foi muito tremendo o que Deus fez com os nossos jovens aqui ontem. Foi muito sobrenatural. A unção, ela veio de uma forma poderosa, tomou todas as pessoas aqui. Veio um poder como um fogo. Aleluia. Como um fogo. Porque quando o fogo vem, o diabo não aguenta. E os demônios, eles tiveram que sair gritando. Foi muito sobrenatural. Pessoas batizadas com o Espírito Santo. Deus deu visões para os irmãos aqui, muitos anjos, a galeria lotada de anjos, como sempre. Glória! Eles não queriam ir embora e o Senhor foi tomando no poder e o povo correndo, e foi algo assim muito poderoso. Nós não aguentamos o poder, tivemos que deitar no chão e chorar somente, nos rendermos a esse poder de Deus. Deus honrou. Quando você tem fome e sede do Senhor, quando você deseja um renovo de Deus, Ele vem. E nós estávamos aqui sedentos pela manifestação da glória de Deus. Nós estávamos aqui sedentos pela manifestação da glória de Deus. E eu quero agradecer muito ao Senhor, porque nós temos orado por isso. Como corpo, como família, nós estamos buscando um crescimento e experiências com o Senhor, a nível do sobrenatural. Isso só acontece, irmãos, quando nós nos expomos à palavra. Eu vejo que a palavra de Deus, ela é suficiente. Não precisa você enfeitar, não precisa você buscar outras coisas para chamar a atenção, basta falar a palavra. Aí o Espírito Santo vem e pega com a palavra. Foi muito sobrenatural o que o Senhor fez ontem aqui, levantando já os nossos jovens pregadores da palavra. Muito sobrenatural. Então eu quero agradecer ao Senhor, e com essa palavra eu quero motivar você que
quando acontecer mais uma vez um acampa dentro e você tem fome de Deus, você quer realmente tocar o coração do Senhor, venha, dedique um dia na presença do Senhor, porque Ele nunca deixa ninguém sair de mãos vazias. Glória, amém? Então louva a Deus por isso. Louva a Deus pela vida do pastor Fernando, de vocês que estão nos visitando nesta noite e dos irmãos também que nos assistem pela internet. Jesus é maravilhoso, amém? E eu creio que o que Ele colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite servirá para o nosso crescimento, servirá para a nossa edificação, para termos uma vida cristã que agrade ao coração do Pai e que edifique também outras pessoas. Deus já confirmou essa palavra através do louvor, através de tudo que aconteceu aqui hoje. Amém? Então eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Provérbios 6, versículo 2. Você pode ficar sentado mesmo, como está. É apenas um versículo que nós vamos ler inicialmente, mas depois nós vamos ler vários versículos. Diz assim: estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Amém? Você encontrou aí Provérbios 6, 2? Glória. Amém. Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez por tua palavra. Te agradecemos porque este pão é o nosso alimento. O que sai da tua boca nos fortalece, nos sustenta, nos ensina, nos corrige, nos exorta. E nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o teu Espírito vai falar ao nosso coração, porque é Ele quem fala. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, não temos nada de nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, pelos teus anjos que estão guardando este lugar. Te agradecemos, Senhor, pela unção de conhecimento, de revelação da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem investido em nossas vidas e o Senhor tem nos levado a bebermos das tuas águas, Senhor. Muito obrigada. Nós repreendemos toda voz contrária, nós rejeitamos toda dúvida, rejeitamos toda incredulidade, todo pensamento, sofisma, fortaleza que se levantam contra o conhecimento de Deus, nós subjugamos a autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos que o nosso coração é uma terra boa, aleluia, que a semente plantada no nosso coração, ela frutifica a 100 por 1. E Senhor, esses frutos alimentarão outras pessoas. Aleluia. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estive pensando esses dias, ao ouvir muitas pessoas, ao conhecer algumas dificuldades das pessoas e problemas, eu estive pensando que existe uma solução para que nós possamos andar sempre em vitória e em triunfo, controlando as áreas de nossas vidas que nos levam a derrotas. Eu vejo que a maioria dos problemas de relacionamentos é simplesmente a falta de um andar em espírito. O andar em espírito é a resposta para as pessoas que dizem assim: eu não consigo, eu não dou conta. E eu acredito que quando nós começamos a
nos submeter ao Espírito Santo, a termos intimidade com o Espírito Santo, Ele mesmo nos capacita a vencermos essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, no sentido de domínio próprio, amém? Que é uma coisa que pega muitas pessoas. Veja bem o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8, versículo 5 diz assim: pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Não precisa muita coisa para entender isso daqui. Quem é segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Mas quem é guiado pelo Espírito, se inclina pelas coisas do Espírito. Amém? Isso é simples, irmãos. Se eu já tenho o entendimento de que o meu espírito foi recriado, a minha alma, ela está sendo renovada pela palavra, eu me submeto a essa palavra, então o meu corpo é dominado. Amém? Glória a Deus, ele é subjugado. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo, porque essa palavra será bênção para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso dessa palavra. Diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero fazer o bem e não consigo, porque estou na carne, e a minha carne está em guerra, em combate contra as coisas do Espírito. E muitas vezes nós terminamos cedendo. Gálatas 5, 22, 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Irmãos, e o que isso aqui tem a ver com o Provérbios que nós lemos aqui? Que diz, na versão judaica, diz assim: foste feito prisioneiro de sua própria boca. Há uma versão que diz: foste feito cativo da sua própria boca. Então ele diz que estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. É certo que esse texto fala de alguém que se torna fiador e empenha a sua palavra. Então essa pessoa, ela está presa porque ela empenhou a sua palavra, enquanto aquela pessoa não quitar a sua dívida, ela também é devedora. E porque ela deu a sua palavra, ela está presa, ela está compromissada com a sua palavra. A palavra da versão que eu li primeiro, enredado, significa emaranhado, complicado, entrelaçado. A ideia que se tem é que a palavra dada, ela deixa você dentro de um labirinto. Irmãos, o que isso tem a ver com o Espírito Santo, com ser guiado pelo Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, especialmente o domínio próprio? Tem a ver, amados, que Deus deu ao homem a capacidade de liberar palavras que determinarão o seu futuro, a sua vida. Amém? Se isso não fosse tão importante, nós não teríamos tantos versículos em Provérbios falando sobre o poder da língua
sobre o falar, sobre a boca, sobre lábios. Se você pegar Provérbios, nós vamos ler Provérbios em março, amém? Vamos ler toda a igreja com propósito pela família, vamos ler Provérbios. Estamos lendo aí 1º e 2º Coríntios, mas Provérbios, quando você for ler, com certeza você vai marcar todas as palavras que falam sobre isso. E isso é muito importante. Amém? Nós vamos para Tiago, no capítulo 3, que é um dos textos que mais fala sobre o poder da língua. E o título dessa mensagem que eu dei, não sou muito de colocar título nas mensagens, mas hoje eu coloquei um título, Deixe o Espírito Santo dominar a sua língua. Fale isso para quem está do seu lado. Meu irmão, deixe o Espírito Santo dominar a sua língua. Aleluia. Porque isso vai ser bênção para a sua vida, viu? E para a minha vida, principalmente. Eu preciso muito disso. Por quê? Porque aqui em Tiago já fala sobre isso. Atenção, os pregadores. Vou começar do versículo 1 do capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Então quem ensina, quem prega, terá um juízo mais severo. Por quê? Porque tem que pregar e viver o que prega. Então, aqui já está uma advertência. Aí ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aí, irmãos, é um assunto importante, não é? Você concorda comigo? Que quem domina a língua é uma pessoa madura, porque o sentido aqui de perfeito e poderoso é alguém que é maduro. Quem domina a língua, quem controla as palavras, é alguém que é considerado maduro na fé. Agora, isso não é algo fácil, por isso que eu li esses versículos que falam do Espírito Santo como nosso guia. Por quê? Porque somente alguém guiado pelo Espírito Santo pode dominar a língua. A maioria dos problemas em igreja se deve à língua, à falação, à murmuração, à divisão, à contenda, à fofoca. A maioria. Muitos e muitos ministérios foram destruídos por causa da língua. Muitas famílias foram destruídas por causa da língua. Então, nessa noite, nós vamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa língua. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz ainda, Tiago falando sobre isso. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Irmãos, quantos versículos falando sobre a língua. Olha só. Quase o capítulo todo de Tiago.
Olha o que ele diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? São muitos versículos aqui em Tiago falando do poder, do mau uso da língua. Então aqui ele fala que a língua, ela tem o poder para governar, porque ele compara a língua ao leme de um navio. Ele diz que a língua tem um poder de destruição, porque é como uma pequena fagulha. Ele diz que a língua tem o poder de contaminação, é como um membro venenoso. É muito forte isso, e nós precisamos considerar essas verdades da palavra. Ele diz, em Jó, no capítulo 5, versículo 21, que a língua tem um poder de tortura emocional. A língua é como um chicote, tortura emocionalmente as pessoas. Lá em Salmo 45:1 diz que a língua tem o poder de marcar o coração, porque ela é como uma pena. Ela marca o coração das pessoas. A língua tem o poder de cortar as relações. É como uma navalha afiada. É uma arma de guerra. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. A língua é como uma arma de guerra a curta distância. Ela é como uma espada afiada. Lá no Salmo 57, versículo 4, diz que a língua, ela é como uma espada afiada. Imagina eu e você, todos nós temos essa espada na boca. A língua, a Bíblia diz, lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 8, que ela é uma flecha mortífera. Pessoas, irmãos, morreram nas suas emoções, na sua autoestima, por conta de palavras que foram liberadas. Então, passando a nossa vida aqui pela palavra de Deus, considerando o que o Senhor diz em sua palavra, eu acredito que todos nós chegamos à conclusão de que nós devemos pensar muito bem antes de falarmos alguma coisa. Amém? Você está comigo? Uma linguagem sadia revela aquilo que está dentro da pessoa, quem ela é. Pela linguagem, você sabe quem é a pessoa, o que está dentro dela. E uma verdade eu encontrei aqui na palavra de Deus, é que a palavra, ela pode promover alguém, ou ela pode derrotar alguém. Amém? E nós vamos ver isso aqui em alguns textos da palavra de Deus. Gênesis no capítulo 3, versículo 1. Isso aqui é muito forte, porque algumas pessoas gostam de acrescentar, adicionar coisas quando vão narrar situações. E nós vimos isso aqui na vida de Eva. A Bíblia diz no capítulo 2, Gênesis 2, versículo 16. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus estabeleceu os limites e deu responsabilidade ao homem pelos seus atos. Então, eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos.
E aí, amados, chega então o momento da tentação. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, jogo de palavras. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, menos uma. E aqui Satanás vem e joga uma sugestão, joga uma mentira, contrário àquilo o que Deus falou. Porque esse é o papel do diabo. Esse é o ministério da serpente. É enganar, é mentir, é distorcer aquilo que Deus fala. Quantas vezes nós estamos pregando ou estamos ouvindo alguém pregar e o diabo está trabalhando ali na mente da pessoa e está dizendo: não, não é assim não, isso aí é mentira, não é desse jeito não, não faz isso não, esse pregador está querendo te enganar. Muitas pessoas sentadas na igreja, ao ouvirem uma pregação, elas estão debaixo dessas vozes malignas para distorcer, porque essa foi a primeira arma usada aqui. E aí, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse isso, que não tocassem. Deus disse: não comereis. Nós vemos, irmãos, que nós caímos e falhamos quando nós adicionamos coisas que não existem na palavra de Deus, ou em assuntos que nós vamos contar a outras pessoas. Aqui Eva caiu, porque ela começou adicionando algo, aquilo que Deus não tinha falado. Existe um texto em Coríntios, que eu não estou lembrada o endereço agora, mas eu sei o que diz no texto. O texto diz que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Às vezes eu ouço algumas pessoas comentando alguns textos da Bíblia e trazendo os recursos históricos que nós sabemos quando estudamos, quando nos aprofundamos, mas existem pessoas que fantasiam, criam coisas e colocam ali, contam aquilo que elas pensam e acham. Só que Deus não nos chamou para isso, porque Paulo disse que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Eva, ela caiu em tentação. Nós vamos ver aqui uma outra palavra que trouxe um grande problema e que subsiste até os dias de hoje. Gênesis, no capítulo 16, versículo 2, a Bíblia diz: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Olha o que a mulher está falando. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Essa voz, essa fala trouxe um grande problema para Abraão, porque nós sabemos o que aconteceu depois. Amém? Outra palavra que revela uma tolice, uma falta de conhecimento de quem é Deus. Lá em Jó, no capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó disse para ele: ainda retens a tua integridade? Blasfema a Deus e morre. Então esta é uma palavra que demonstrou que aquela mulher, ela era louca, ela era tola. E até hoje nós ouvimos palavras tolas, palavras de pessoas loucas, que não têm o conhecimento de Deus, que continuam insinuando: para que você serve a Deus? Por que que você ainda insiste? O que que você está fazendo na casa de Deus? As promessas têm sido dadas há tantos anos, nada tem acontecido. É um problema. Amém, queridos? Mas nós vemos aqui
a palavra de alguém que confessou aquilo que cria e que obteve uma grande vitória. E uma pessoa que tem a sua língua dominada pelo Espírito Santo, ela sempre vai confessar aquilo que está de acordo com a palavra, e ela vai se alimentar daquilo que Deus disse. Aleluia! 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 47, diz assim: Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, olha aqui, irmãos, palavras de fé. Palavras de fé, de acordo com o poder de Deus. Davi conhecia o Deus que ele servia. E ele então disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Aleluia! Aleluia! Amados, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa confissão é de acordo e deve ser de acordo com aquilo que Deus fala. Ele creu, por isso Ele falou. Olha aqui, Golias, eu sei quem é Deus e Ele mesmo vai te entregar nas minhas mãos. E é isso que eu e você, irmãos, devemos responder aos gigantes que se levantam, nos afrontando todos os dias. Todos os dias as adversidades, os gigantes, as afrontas de Satanás se levantam. Mas nós sabemos que do Senhor é a batalha. Aleluia! E Golias tem que retroceder. E a cabeça de Golias serve como um troféu para manifestar a glória e o poder de Deus. Aleluia! Mas o que muitas vezes acontece é quando nós ouvimos a afronta, quando nós encontramos Golias à nossa frente, nós começamos a declarar a derrota. Meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou morrer no meio dessa peleja. Deus, nada vai acontecer comigo. Senhor, as muitas águas vão me submergir. Mas a palavra diz que não. Senhor, esse fogo da provação vai me queimar. Mas a palavra diz que não. O fogo não vai te queimar, as águas não vão te submergir. Porque eu te tomo pela tua mão. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Nós estamos presos, irmãos, às palavras que saem da nossa boca. Tem gente que consegue dizer que ela não serve para nada, que a vida dela é um fracasso, que ela é um nada, um ninguém. E por isso, nós vimos aqui que nós estamos presos por aquilo que nós falamos. Entramos em um emaranhado com as nossas palavras. Provérbios 13, versículo 2 diz assim: do fruto da boca o homem come o bem. Amém? Então, se eu confesso o bem que a palavra diz ao meu respeito, é isso que vai acontecer em minha vida. Pastora, mas você está dizendo que crente não tem problema? Eu não disse isso. Eu disse isso, irmãos? Eu não disse isso. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas nós temos um Deus que cuida de nossas vidas e que já declarou, Ele já liberou a palavra de vitória. O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar nesta noite é que nós devemos mudar a nossa confissão, se ela for uma confissão de derrota e de fracasso. Porque está escrito, do fruto da boca
o homem come o bem. Irmãos, hoje a irmã Vanusa estava dando uma aula tremenda aqui, e eu observei que somente este ano de 2014, já por 3 vezes Deus fala à igreja um mesmo assunto, e nós devemos considerar. Deus falando sobre a infidelidade, sobre a imoralidade, sobre alianças com o mundo. Foi uma advertência muito séria que por 3 vezes Deus está falando. Então tem algo de Deus sendo liberado para a igreja, que Ele quer cortar laço, que Ele quer entregar a bênção e que Ele deseja que nós obedeçamos a sua voz. E a Vanusa pregando sobre um texto, eu perguntei para a evangelista Marli, será que a gente pode dar uma outra interpretação para esse texto? Porque, irmãos, está escrito, do fruto da boca o homem come o bem. Tem como mudar isso daqui? Precisa grandes revelações? A palavra é simples. Se você declara a palavra de Deus, se a sua mente está sendo renovada pela palavra de Deus, você está se enchendo da palavra de Deus, o que vai sair da sua boca é a palavra de Deus. Deus está totalmente comprometido com a sua palavra. Deus está comprometido com a sua palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não vai passar, não vai passar. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Aleluia. Provérbios 18, 20 diz assim: o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. Aquilo que os seus lábios produz, ele se fartará. Quem fala palavras sábias, se beneficia delas. Amém? Glória a Deus. No versículo 21 desse mesmo capítulo 18 de Provérbios diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você ama a morte ou ama a vida? Se ama a vida, então declare palavras de vida, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Nós cantamos aqui um louvor que fala sobre Ezequiel, onde Deus mandou Ezequiel profetizar, e pelo poder da palavra profética, aquele vale de ossos secos se tornou em um grande exército de homens. Aleluia, aleluia. Hebreus fala que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Então, irmãos, nós precisamos entender que há um poder na palavra. Porque se a Bíblia diz que os nossos passos, eles são enredados pela palavra, então isso acontece. E eu estou trazendo vários outros versículos que confirmam essa primeira palavra. Eu quero dar um exemplo aqui que está em Números, no capítulo 13, versículos 30 e 31. O poder de conquista, o benefício de uma palavra liberada. Diz assim: então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderamo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Irmãos, nós sabemos o que aconteceu aqui. Os espias que foram mandados para observar a terra, 10 deles voltaram com um relatório negativo, onde eles estavam com medo, vendo as dificuldades e declarando que iriam morrer nas mãos dos gigantes, que eles não tinham condições. Mas a Bíblia diz que Caleb, ele professa fé juntamente com Josué e diz: olha, apoderemos-nos dela, porque bem vamos prevalecer contra ela, contra aquele povo. Então ele declarou algo, e pela declaração dele, eles tiveram a vitória naquilo que eles declararam. Aleluia. Então, irmãos,
as palavras sábias, elas sempre terão recompensa. Foi o que aconteceu aqui com Josué e Calebe. Provérbios 12, versículo 14, diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Irmãos, vamos pensar bem. Tem como mudar isso daqui? Porque tem gente que não acredita até hoje que a palavra que sai da nossa boca tem poder para escrever a nossa história, para criar o nosso futuro. Sabia que a palavra que sai da sua boca cria o caminho que você anda? Amém? Veja bem, cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca. Então, se o Espírito Santo domina a nossa língua, se nós andamos em espírito, irmãos, quantos problemas familiares serão resolvidos? Porque há um grande número de pessoas que separam, e tudo começa com a briga, com a palavra, com a língua. Um ofende, o outro ofende, começa a briga, vão trocando palavras ali, ofensivas. As flechas envenenadas vão entrando nos corações e pessoas vivem amarguradas anos e anos por conta de palavras. Pessoas que não conseguem perdoar, ficam relembrando aquele negócio que aconteceu há 50 anos atrás, a pessoa fica lembrando. Irmãos, olha, perdão libera tudo. Crente não pode andar com bagagem, se lembrando de coisa ruim que foi feita por pessoas no passado, não, irmãos. Diga para quem está do seu lado, joga a bagagem fora. Você já entregou nas mãos do Senhor. Quem nunca errou aqui? Eu já errei, já precisei pedir perdão. Tem alguém aqui que nunca errou? Então nós estamos nivelados, irmãos. Amém? Nós estamos nivelados. Tem pessoas que não conseguem esquecer nunca. Tem uma capacidade de memorizar aquilo que é ruim. E quando aquele pensamento vem, a pessoa se deprime, entristece. E o mau uso da língua contribui para o sofrimento de muitas pessoas. Então, o que falamos revela o que está em nosso coração, eu disse aqui. E Jesus, Ele mostrou isso. Ele mostrou uma hipocrisia que existia no coração dos fariseus. E foi revelada a hipocrisia pelo que eles falaram. Veja bem, Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus disse assim: raça de víboras, como podeis vos falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E nós sabemos que eles queriam e aumentavam, acrescentavam a lei que Deus deu, eles acrescentavam regras e colocavam um peso sobre as pessoas. E Jesus recriminou, reprovou essa atitude de hipocrisia. Agora, há uma linguagem de fé que gera para as pessoas vitórias, conquistas, como nós vimos aqui no caso de Josué e Calebe. Mateus 9, 21 diz assim: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Nós sabemos que essas palavras foram ditas por aquela mulher que sofria de uma hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Mas ela declarou: olha, se eu tocar, eu vou ficar curada. Amém, amados? Olha a palavra de fé que saiu dos lábios de uma pessoa, e ela comeu do fruto da sua boca. Amém? Esse texto, esse exemplo, nos mostra que isso é verdade. Agora, quando a pessoa diz, eu não presto, eu podia era morrer, uma pessoa igual eu é um traste. Porque nós ouvimos isso, irmãos. Nós ouvimos muito pessoas falando essas coisas, declarações negativas.
E o Senhor nessa noite está nos ensinando a buscarmos mais o poder do Espírito Santo, para sermos guiados e trocarmos as nossas palavras, ajustarmos as nossas declarações àquilo que Ele deixou em sua palavra, amém? Em vários textos da Bíblia, Deus nos adverte sobre o uso impróprio da língua. E algumas coisas acontecem. O mau uso da língua, por exemplo, destrói amizades. Provérbios 17:9 diz assim: o que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afastam amigos íntimos. Olha aí, irmãos, quantas pessoas estão associadas a Satanás, no ministério do diabo, trabalhando para o diabo. O diabo tira férias quando a pessoa trabalha para ele. Dá um descanso, dá um recesso para ele, porque o que renova a questão afasta amigos íntimos. Separa amigos, destrói amizades. Veja Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Quantas pessoas, irmãos, foram difamadas? Quantas pessoas tiveram a sua vida destruída por conta de palavras que foram ditas? Eu não lembro onde eu li uma vez um depoimento de um pastor, que a esposa dele estava grávida e ele tinha que fazer vários exames. Ela adoeceu, foi ao médico e o médico falou assim: olha, ela tem que beber muita água e tirar e colher 1 litro de urina para ser feito esse tipo de exame. Eu já vi em laboratórios pessoas chegando assim com uma garrafa grande, 1 litro, com urina, para ser feito exame. E aí, aquele pastor foi para casa com a mulher, e ela ficou bebendo água, fez o que tinha que ser feito, e ele pegou e saiu, foi para o laboratório, só que ele foi de bicicleta com aquela garrafa de urina. Um irmão viu: o pastor está com 1 litro de cerveja. Eu sabia. Irmãos, ligou para outra pessoa. Irmãos, isso aconteceu. Ligou para outra pessoa, contou a história, e quando o pastor chegou na igreja, estava uma revolta geral, irmãos, até ele provar que aquela cerveja era urina, irmãos. Está entendendo? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Por que eu devo deixar o Espírito Santo dominar a minha língua? A Bíblia diz: quem é guiado pelo Espírito e tem a sua língua debaixo do domínio do Espírito Santo, em primeiro lugar, evita angústias, evita tribulações. Pode ser que uma hora, uma palavra dita, a pessoa seja confrontada com aquilo ali. Alguém chame para provar. A Bíblia diz, Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Não é melhor ficar calado? Diga: não é da minha conta. Outro motivo que a Bíblia nos ensina, nos mostra que nós devemos guardar a nossa língua, porque somos exemplos. Você, eu e você, nós, igreja do Senhor, nós somos luz da terra, nós somos sal, luz do mundo e sal da terra. Amém? Nós somos exemplos. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo precisa ver Jesus. E aqui em Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim:
Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha aí, irmãos, uma linguagem irrepreensível, palavras boas, aí o diabo não tem do que acusar. Amém? Você está aprendendo nessa noite? Outro motivo é porque através dos nossos lábios flui vida, vida. Provérbios 10, versículo 11 diz que a boca do justo é manancial de vida. Deus nos deu uma boca para que da nossa boca fluam palavras de vida. Você não vê, irmãos, em nenhum lugar Jesus contando historinha, falando coisas que não se aproveitassem. Em nenhum lugar você não vê. Tem nada escrito aqui que Jesus falou. Tudo que Jesus falou foi alimento, foi vida, foi cura, foi libertação, foi restauração, foi ensino. Ensino, Jesus ensinava, Jesus ensinava. Outro motivo que nós devemos dominar a nossa língua: preserva a vida. Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Alguém quer entrar em ruína? Alguém quer entrar em derrota? Alguém quer trazer destruição para a sua vida? Não, ninguém. Ninguém está doido aqui, ninguém está queimando dinheiro, rasgando dinheiro. Não é verdade? A nossa loucura é por Jesus, pela palavra, pela santidade de Deus, pelas coisas de Deus. Amém? Então, se nós não queremos, o Senhor nos ensina o caminho. Olha, você não quer isso para a sua vida? Então guarde a sua boca. E não fale muito. Irmãos, tem gente que fala demais. Vive falando, fala tudo, fica falando. Não para de falar. A Bíblia diz, olha, guarda a boca e preserve a sua vida. Diga comigo, tem coisa que não precisa falar. Irmãos, isso aqui é tremendo, veja bem. Quem é guiado pelo Espírito e domina a língua, cresce em sabedoria. Olha o que Provérbios 16, 23 diz: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. Glória! Então, cresce em sabedoria, porque o coração do sábio instrui a sua boca. O coração sábio instrui a boca. Boca, você vai ficar calada. Não é da sua conta. Glória! Agora, o que fazer se você entende que já errou, continua errando e precisa melhorar? A Bíblia também nos mostra o caminho. Amém? E aqui eu já vou concluir essa palavra dessa noite que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, porque o Senhor deseja evitar angústias em nossas vidas. O Senhor deseja que nós sejamos bons exemplos. O Senhor espera que dos nossos lábios fluam a vida de Deus. O Senhor espera que nós cresçamos em sabedoria. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o que fazer se você entende que já errou? A Bíblia diz que o que domina a língua é maduro, é perfeito. Eu não sei se aqui em nosso meio já tem alguém assim, que é perfeito, que domina completamente, que não libera nenhuma palavrinha que fira ou que seja negativa. Eu não sei se tem, mas eu sei que eu preciso melhorar. Eu reconheço, eu sou a primeira, como eu estou aqui falando, eu reconheço que eu sou a primeira pessoa que preciso melhorar. Eu já errei. E eu sei que quando Deus me deu essa palavra,
Ele me deu porque Ele quer o melhor para a minha vida. Ele deseja que eu amadureça cada vez mais nele. Aleluia. O que eu devo fazer, irmão? Pedir perdão. Pedir perdão. O perdão zera tudo. Quantas coisas nós falamos, quantas coisas negativas nós noticiamos a respeito de outras pessoas. Eu disse aqui um dia, o departamento de informações. Tem pessoas que sabem de tudo, da vida de todo mundo. Não é verdade? E por que que nós precisamos informar as outras pessoas? O Senhor fala na palavra que nós devemos guardar. Pedir perdão é o primeiro passo. Reconhecer, se arrepender e pedir perdão. E continuar. Continuar confessando o que a palavra fala. Aleluia. Orar e vigiar. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, nós não conseguimos. Tem hora que você encontra com alguém e aí você lembra e aí chega aqui. E se não vigiar, vai sair. Salmo 19, versículo 14 diz assim, é uma oração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Você pode dizer todos os dias ao acordar, Senhor, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não escuta o que nós falamos, né? Nós achamos que Deus, Ele não escuta. Só que a Bíblia diz, Jesus disse que toda palavra ociosa que sai da nossa boca, nós vamos prestar contas. No Salmo 39, versículo 1, o salmista disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Irmãos, isso é tão sério, né? Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Amordaçar a boca para não falar. Fazer um propósito de falar somente o que edifica. Nós podemos fazer esse propósito diante do Senhor. Senhor, eu quero, a partir de hoje, falar somente aquilo que edifica. Porque a Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que edifica, a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Aleluia. Pensar bem antes de falar, e como eu disse, falar pouco. Provérbios 15, 28, diz assim, o coração do justo medita no que há de responder. Às vezes nós somos precipitados em responder, em falar as coisas. Mas lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 2, diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Precisa explicar isso aqui, irmãos? Precisa de alguma revelação sobrenatural para isso aqui? Não. O Senhor nos ensina. Por quê? Porque Ele julgará as palavras que saem da nossa boca. A que conclusão nós chegamos, irmãos? É que
Muitas conversas têm destruído pessoas, famílias, fé, têm dividido igrejas. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar a nossa língua. Como eu disse no início, nós precisamos falar de acordo com o que Deus fala. Deus disse para Moisés: eu vou botar as minhas palavras na tua boca. Deus disse para Jeremias: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Deus quer que nós falemos aquilo que Ele fala, de acordo com o que Ele fala. Porque assim nós estaremos expressando nosso nível de conhecimento dEle. Assim nós vamos revelar para as pessoas aquilo que está dentro de nós. Se é amargura, se é tristeza, se é revolta, se é rebeldia. Amém? Confessar a palavra é criar um caminho para nós andarmos. E eu quero convidar você nessa noite, porque eu separei alguns versículos da Bíblia para nós confessarmos, para nós declararmos nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu sei que dias de conquista, de cura, de fé, de prosperidade, o Senhor tem reservado para mim e para você. Porque nós vamos plantar essas sementes. As palavras que saem da nossa boca, elas são sementes. Amém? Então essas sementes nós vamos plantar, porque nós vamos colher, nós vamos nos alimentar daquilo que nós plantamos. Antes de nós fazermos as declarações, e não faça as declarações se você é perfeito, como diz em Tiago. Mas se você precisa, eu quero que você faça comigo primeiro uma oração de arrependimento. Amém? As pessoas com que você se relaciona serão abençoadas por aquilo que sai da sua boca. Elas serão edificadas, elas serão motivadas, elas crescerão com aquilo que vai sair da tua boca. A sua família será abençoada com a semente que você vai plantar. Porque você vai plantar a palavra de Deus na sua família. Seus filhos serão abençoados, porque você vai plantar palavras de vida na vida dos seus filhos. Aleluia! Você vai declarar: os seus filhos, os nossos filhos são herança do Senhor. São flechas nas mãos do guerreiro. Comerão o melhor da terra. Terão dupla honra. Aleluia! Feche os seus olhos. Pai, nesta noite, nós nos expomos à Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E reconhecemos que muitas vezes nós erramos com as nossas palavras. Nós não deixamos que o Espírito nos guie. E por isso a nossa tendência é para as coisas da carne e para as coisas da morte. Porque a carne, ela pende para a morte. E nós reconhecemos, Pai, que no decorrer de nossa vida, muitas vezes nós semeamos palavras negativas. E colhemos e vivemos situações, porque nós plantamos. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. É uma lei. E nós, diante dessa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, porque essa palavra não é nossa, é tua. Todos esses versículos que foram lidos, foram ditos pelo Senhor. Então nós reconhecemos, Senhor, que nem tudo que nós falamos é proveitoso, traz graça, edifica, testemunha. E nesta noite, Deus, nós te pedimos perdão por toda a palavra torpe,
por toda palavra, Senhor, que saiu por uma inspiração maligna, ou por uma obra carnal, por falta de domínio, uma contenda, uma fofoca. Em nome de Jesus, Deus. Deus, nós queremos crescer. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer. E esse é o primeiro passo, porque a tua palavra diz que as feras, elas podem ser dominadas, meu Deus. Os animais, eles podem ser dominados, as aves podem ser dominadas, os peixes podem ser dominados, mas a língua, quem dominará? E nós queremos, Senhor, nesta noite, entregar em tuas mãos e pedir que a partir de hoje, Senhor, teu Espírito esteja, Senhor, nos conduzindo a sermos, Senhor, edificadores, plantadores de coisas boas, plantadores de palavras proféticas, de palavras amorosas, Senhor. Oh Deus, de palavras de fé. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso confessamos, Senhor. Passa do teu sangue em nossas bocas. Oh Deus, a tua palavra diz: quem entrará no santuário para te louvar é aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro. E o coração puro fala de coisas puras, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós não queremos entrar, nós queremos permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes. A sala do trono é o lugar do adorador, é o nosso lugar, é o lugar do crente. E da sala do trono nós recebemos aquilo que vem do Senhor, e nós podemos transmitir aquilo que vem do Senhor. Aleluia. 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 Diga: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito de sabedoria e inteligência. O Espírito de conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Eu me deleito no temor do Senhor. Eu sou para sempre aperfeiçoada em sabedoria, através de Cristo. Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça, para com Deus e os homens. A minha boca fala de sabedoria, e a meditação do meu coração é de entendimento. Eu cresço e me fortaleço em espírito. Estou cheio de sabedoria. A graça de Deus está sobre mim. Pai, obrigada por me dar uma boca de sabedoria, a qual nenhum dos meus adversários poderá resistir ou contradizer. Pai, obrigada por me dar o que é bom diante do Senhor. Sabedoria, conhecimento, alegria. Eu tenho a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Pai, obrigada, porque o Senhor me deu condições de andar em espírito, de viver em espírito, de falar das coisas do espírito. Portanto, a minha boca fala de coisas espirituais. Eu falo em novas línguas. Eu canto novos cânticos.
A palavra profética está na minha boca, porque a palavra do Senhor está perto de mim, está dentro de mim, está na minha boca e no meu coração. E é a palavra da fé que eu confesso. Portanto eu declaro: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu desfruto da paz. Aleluia, eu ando em sabedoria. Eu ando em vitória. Porque eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Em minha vida, eu ando dia após dia em novidade de vida, porque eu tenho o Espírito Santo. O Senhor me fez morada de Deus, e o Espírito Santo me dá capacidade de andar em amor, de dar perdão, de frutificar, de desfrutar da paz, de andar em bondade. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Declare comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Essa luta não é maior do que aquele que está em você, meu amado. Aleluia. Diga: eu vou me alimentar de bons frutos, porque a minha boca falará do bem. Aleluia, aleluia. Vamos declarar mais essa palavra, amém, queridos? Vamos declarar mais essa palavra. A vitória para aqueles que sabem usar bem a sua boca. Diga: eu sou essa pessoa, porque eu sou filho, porque o Espírito me foi dado sem medidas. Aleluia! Glória! Deus é bom.